pessoal, aqui de volta trazendo para vocês geometria plana. Dessa vez, né, nós vamos aí para o nosso terceiro módulo, que esse terceiro módulo a gente vai falar sobre ângulos, tá bom? Todo esse módulo vai ser relacionado a ângulos, ok? Então, vamos lá. Para começar, vamos falar aqui sobre regiões, tá? Região convexa, tá bom? O que é uma região convexa? Vamos lá. É um conjunto de pontos pertencente a um plano, se e somente se dois pontos, né, distintos, quaisquer, A e B, do plano são extremidade de um segmento AB, contido nesse plano. Olha só, então vou falar de alguns casos, tá? Que vou falar sobre reta, primeiro na reta e um conjunto de pontos contido nela, tá? Então, olha só, nós temos uma reta R, um ponto A e um ponto B, tá bom? E ele diz que para ser região convexa, nós temos que ter dois pontos, e esses dois pontos têm que ser extremidade de um segmento AB. Então, a região convexa dessa reta e esses pontos contidos nessa reta, é essa região que estão entre o A e o B. Então, essa parte aqui, ó, é a nossa região convexa, tá bom? Que o ponto A e o ponto B são a extremidade desse segmento AB, tá bom? Contido nessa reta R, ok? Olha só, pessoal, o que nós temos, ó. Então, a nossa região convexa é essa parte aqui, né? Onde o A e o B são extremidades. O que nós temos aqui, ó? Qualquer que seja o ponto A aqui, tá? Qualquer que seja, nós bota dessa forma, tá? Qualquer que seja o ponto A, qualquer que seja o ponto B, qualquer que seja a reta R, tá bom? O que nós temos? Nós temos que o A é diferente de B, né? Nós temos A, eles são diferentes de B. E nós temos que o A, ele pertence à reta R, né? Ele pertence a R. Assim como o B também pertence a R. É isso? B pertence a R. Logo, nós temos o que aqui, ó. Qualquer que seja o A, qualquer que seja o B, qualquer que seja a reta R, A diferente de B. O A contido em R, o A contido em R. B contido também em R. Não é isso? Logo, nós temos o quê? Que o segmento AB, esse segmento AB, esse segmento aqui, ele está contido nessa reta R, né? Contido, representado assim, né? Pelo C, pertencente à reta R, ok? Então, novamente, ó, qualquer que seja o A, qualquer que seja o B, qualquer que seja a reta R, o A é diferente de B. O A pertencente a R, o B também pertence a R. Logo, o segmento AB, né, que essa extremidade aqui, ó, dentro da extremidade, ele está contido aqui dentro da reta R, tá bom? Ok, pessoal? Então, eu vou trazer mais um caso aí para vocês. Agora, pessoal, um plano alfa e uma região convexa. Olha só, o que é que nós temos aqui, ó? Lá a gente viu na reta, né? Agora vamos ver aqui dentro desse plano alfa. O que é que nós temos aqui, ó? Olha só, qualquer que seja o ponto A, tá bom? Qualquer que seja esse ponto B e qualquer que seja o plano alfa, o que nós temos aqui, ó? Nós temos que o ponto A, né? Ele é diferente de B, tá bom? O ponto A é diferente de ponto B. Nós temos o quê? Que o ponto A, ele pertence ao plano alfa e o B também pertence ao plano alfa, né? Pertence ao plano alfa. Logo, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a reta, essa reta aqui, né? A reta AB, tá bom? A reta AB, ela pertence a alfa, certo? Mas a gente quer saber a região convexa, né? Região convexa. Região convexa é essa partezinha aqui, ó, tá bom? Que está completamente contida dentro do plano alfa.
Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer, né, que a reta está contida, né? Então, esse segmento, tá? O segmento AB, ele está contido dentro de alfa, ok? Então, esse segmento AB, ele está contido dentro desse plano alfa aqui, tá bom? Então, essa área aqui, onde tem as extremidades do ponto AB, toda essa área, ela é chamada de convexa, tá? Região convexa dentro do plano alfa. Lá a gente, no vídeo anterior, a gente viu sobre reta, que ela está dentro da reta, ela é a região convexa, tá bom? Toda a região que está... O que é, assim, para ser mais específico, região convexa é a somatória de todos os pontos que estão entre dois pontos, vamos dizer assim, né? Entre duas extremidades, para ser mais preciso, entre duas extremidades. Extremidade A e extremidade B. Então, a região convexa é toda a somatória de pontos que existe aqui dentro, ok? Vamos ver mais um caso. Então, pessoal, segmento de reta. Vamos ver também que um segmento de reta, ele também é uma região convexa. Olha só, vamos ver aqui, ó, isso aqui, ó. Olha só. Nós temos aqui, ó, qualquer que seja o A, qualquer que seja o B, e qualquer que seja esse segmento RS, o segmento RS, nós temos o quê? O A é diferente de B, né? Nós temos A diferente de B. A, ele pertence ao segmento RS. O B também pertence ao segmento RS. Logo, nós temos o quê? Que o segmento AB está contido dentro do segmento RS. Ok? Então, o AB, segmento AB, está contido dentro do segmento RS. Ou seja, esse AB aqui, ó, que é essa região aqui, ó, convexa, onde nós temos duas extremidades A e B, ele está contido dentro desse segmento RS. E essa região aqui ela é chamada de região convexa, ok? Então, região convexa é a união de todos os pontos aqui, ó, a somatória de todos esses pontos, tá bom? Vamos ver mais um caso, beleza? Então, pessoal, olha só, figuras não definidas, tá? São exemplos de figuras convexas, tá? De região convexa, tá bom? Então, nós temos aqui, mas elas não estão definidas. Então, nós temos aqui uma circunferência e nós temos dois pontos, ponto A e ponto B. Então, toda essa região aqui é que nós chamamos de convexa. Ou seja, se nós pegarmos um ponto, qualquer ponto aqui, dentro dessa circunferência, um ponto C, a gente pode unir esses pontos, o ponto A com o ponto C, o ponto B com o ponto C, né? Este é outro ponto aqui, o ponto D. Um ponto D. Nós podemos unir o ponto A com o ponto D, ponto B com o ponto D, o ponto D com o ponto C, tá bom? Então, a gente pode fazer isso, né? Sem problema nenhum, que vai ficar todo o tempo dentro da circunferência, né? Dentro da região convexa, beleza? E nós temos aqui um formato oval, né? A e B, né? Região convexa. E da mesma forma que a gente tem como fazer isso, né? Ligar esses pontos a um outro ponto, não é isso? Então, aqui define uma região também convexa, beleza? E aqui dentro do triângulo, da mesma maneira, tá bom? Nós podemos ligar ele, sim, de boa aqui, tá? Unir. Nós temos a somatória de pontos aqui, que é nossa região convexa, tá? Agora vamos ver regiões não convexas, tá bom? Então, pessoal, quando a gente não tem uma região convexa, essa região não convexa, ela é chamada de côncava, tá bom? Então, olha só, vamos ver então, os 3 exemplos para vocês verem o que é região côncava. Olha só, nós temos aqui uma figura, um plano, né? E nós temos um ponto A e um ponto B. Se a gente unir esses dois pontos, como foi feito aqui, ó, vocês observam que vai ter essa partezinha aqui que não vai estar dentro do plano, né, da figura, tá bom? Como não pega todos os pontos, não tem como
fazer a somatória de todos esses pontos, né? Então, essa parte aqui, devido não entrar dentro da figura, ela é chamada de figura côncava, tá bom? Da mesma forma, essa aqui, ó. Tem essa parte aqui que não entrou dentro da figura, né? Então, ela é côncava, tá bom? E da mesma maneira é essa, tá? É uma região não convexa, tá? Região não convexa. Só lembrando que região convexa é aquela região aspecto que tem dois pontos como extremidade, e a região convexa é aquela somatória de todos os pontos entre o A e o B, né? Entre os dois segmentos. Nesse caso, aqui nós temos essa região que não vai entrar nessa somatória. Da mesma forma é aqui, ó. Olha essa outra região. Entendido? Então isso é chamado de côncava, tá bom? Região não convexa é chamada de côncava, beleza? Isso aqui é bem tranquilo, tá? Olha só, vamos só que nós pegamos um ponto C aqui, ó. A gente pode unir esses pontos, não podemos? Então essa região seria convexa, ó. Nós tínhamos o ponto A e o ponto C como extremidade. Agora se nós pegar aqui um D, dá para nós fazer também, né? Mas se a gente fizer o D com A, provavelmente não ia dar, não é isso? Porque não ia entrar todos os pontos, ok? Então, é isso. Vamos seguir em frente. Então, pessoal, definição de ângulo, tá? Então, chama-se de ângulo a reunião de duas semi-retas de mesma origem não contida numa mesma reta, ou seja, ela não deve ser coincidente, né? Então ela deve ser separada, sim, ela deve ter um ponto em comum aqui, ó, ela deve ser adjacente, tendo um lado em comum, que é chamado de origem, certo? Então o que é que nós temos aqui, ó? O que é que nós temos? Ó? Nós temos aqui, ó, A, O, o Azão, o O, que é a origem, e o Bzão, tá bom? Isso daqui é a mesma coisa que, ó, é OA, esse segmento, com a união do segmento OB, tá? O que significa dizer, ó, que AO, OA ou AO, OB, eles são chamados de lados, tá bom? Isso aqui é chamado de lados. Lado. E aqui também é chamado de lado, ok? São lados aqui do ângulo, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a definição de ângulo agora, tá? Ó. Nós fica dessa forma, ó. A com a origem e o Bzão. Isso aqui é a mesma coisa que o Azinho com a origem e o Bzinho, tá bom? O que nós temos aqui, ó, que Azinho e Bzinho, isso aqui é chamado de ângulo, tá bom? Azinho e Bzinho, que é a união deles aqui, é chamado de ângulo, que essa vai ser essa região aqui, ó, tá? Então nós temos, ó, o lado OA, OB, tá bom? É a mesma coisa que o OAzinho e o OBzinho, tá bom? Ou seja, dois ângulos, né? Dois ângulos aqui, porém eles não são diferentes. A mesma abertura vale por dois, tá bom? Não quer dizer que o ângulo Azinho e Bzinho seja maior do que o ângulo Azão e Bzão, não, tá? Eles são iguais, tá bom? Eles são iguais a B, que é essa aberturazinha aqui, tá bom? Então, isso é ângulo. Ângulo é a abertura entre esses dois segmentos de reta, tá? Vai ser essa abertura, beleza? Então, pessoal, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Olha só, ângulos consecutivos, o que são? Dois ângulos são consecutivos se somente se um lado de um deles é também lado um do outro, tá bom? Então, olha só. Então, nós temos aqui o ângulo. Nós temos o ângulo AO. Nós temos o segmento A. O ângulo AOB, né? E nós temos aqui, ó, o BOC. Então, isso daqui, ó. Então, nós temos, ó,
AOB. E nós temos aqui o AOC. AOC. Tá bom? Ó? Eles são ângulos consecutivos. Ó. Eles seguem, tá bom? Ó? AOB e AOC, tá bom? São ângulos consecutivos, tá? Da mesma forma aqui, ó, nós temos o ângulo AOB e BOC, tá? São ângulos consecutivos, tá? Ele tem que ter um lado em comum, tá bom? Esse lado aqui, ó, ele vai ser comum aos dois ângulos, tá bom? Da mesma forma, é esse lado aqui, ó. Então, entendido, pessoal? Ângulos consecutivos, ele tem que ter um lado em comum, tá? Ó. AOB, BOC, né? AOB, AOC, tá? E o O é o verso, tá bom? Que tem um ângulo, tá bom? Isso são ângulos consecutivos. Já em ângulo adjacente, dois ângulos consecutivos, tem que ser consecutivo, são adjacentes se somente se não tem pontos internos comuns, tá bom? Então, o que aqui nós temos? Ó? Nós temos aqui o ângulo faltou o O aqui, né? AOB, tá bom? E nós temos o ângulo BOC, tá bom? Então, esse lado aqui, ele é adjacente ao outro, tá? São ângulos adjacentes. Adjacente é quando eles têm um lado comum e esse ângulo, eles somam, vamos dizer assim, né? Eles estão juntos e a gente pode até somar esses ângulos, tá? Eles seguem, certo? Então, pessoal, ângulos adjacentes são aqueles ângulos que tem um lado ali comum e ele segue, mas ele não pode ter pontos internos comuns, tá bom? Ó, daqui para cá é um ângulo, tá? Ó, daqui para cá é um ângulo. E daqui para cá é o outro ângulo diferente desse ângulo aqui, ó, tá bom? Daqui para cá é um ângulo. E aqui já é outro ângulo adjacente a esse, tá? Porque ele vai seguir, beleza? Aqui ele vai seguir aqui, ó, tá? Então, são ângulos adjacentes, tá? E ângulos consecutivos é aquele ângulo que segue, tá? AOB e BOC. Ou AOC, beleza? E aqui é o AOB, BOA. AOB, BOC. Ok?